Está no ar a revista de imprensa internacional desta sexta-feira, dia 24 de janeiro. E como é hábito, vamos começar por olhar para a capa do jornal A Bola, com destaque para um exclusivo A Bola. Gabriel, à espera da seleção, médio assume pela primeira vez o desejo de representar Portugal. Seria algo muito grande na minha carreira e significaria que o meu trabalho no Benfica está a ser bem feito. Também um destaque para Paulo Gonçalves, a última corrida do piloto corpo do motociclista chegou ontem à terra natal em Esposende. Destaque ainda para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto. No Sporting, Sporar confirmado até 2024 e o jogador afirmou: estou muito contente, sou Leão, Mateo e Bolasie castigados, mas o Sporting vai recorrer. E no Futebol Clube do Porto, Soares espreita recorde de Fernando Gomes, marca há 9 jogos seguidos e está a 2 de igualar o bibota Fernando Gomes. São então os destaques desta capa do Jornal A Bola, e connosco está o André Pipa. Olá André, bem-vindo a mais uma edição desta revista de imprensa internacional, e começamos por olhar para este destaque, este exclusivo A Bola. Gabriel, à espera da seleção portuguesa, o que é que te parece? Vejo, não sei, quer dizer, acho que não me parece que seja neste momento a prioridade da seleção. Tem tantos e bons jogadores, tantos e bons médios. O Gabriel quer jogar na seleção. O que é que o motiva a jogar na seleção? Os avós, enfim, os avós paternos são portugueses, teve agora um filho que nasceu cá em Lisboa, não é convocado para a seleção do Brasil. Portanto, enfim, eu vejo estas coisas, obviamente não ignorando se ele tem condições para poder ser chamado, mas não acho que isto tem que ser sempre ponderado com muito cuidado. Não é caso único a história da seleção portuguesa, aliás, 2 dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa. O maior central, em minha opinião, a maior defesa da história da seleção portuguesa é brasileiro de origem, é o Pepe. É um caso diferente. O Pepe aos 16 anos já queria mesmo jogar. A questão é que ele diz que se sente mais português, não é? Do que brasileiro. Portanto, quem? Não, e sempre foi uma coisa muito... Agora o Gabriel tem 26 anos, não é? Não sei, acho... E sobretudo numa altura em que a seleção nunca teve tantos e tão bons médios e jovens a aparecer aí. De modo que vejo isto com alguma reserva, não esquecendo, obviamente, que a seleção teve alguns casos. Lembro-me do Celso Matos, creio que foi o primeiro, Deco, claro. Obviamente Deco, um jogador absolutamente fabuloso. Lembra-te que foi muito polémica, né? O Figo fez cara feia na altura, mas o Deco fez realmente uma grande carreira. O Pepe também. Depois, mais recentemente, dois exemplos que não são propriamente o Queiroz com o Liedson, em caso de necessidade, traindo a própria essência do Queiroz, formação, triunfo da formação, e mais sempre o Diego Sousa, que fez 2 ou 3 jogos, depois foi para a China e nunca mais ouviu falar. Portanto, vejo isto com alguma reserva. Percebo que o jogador queira, claro, não é chamado à seleção do Brasil, tem esta etapa, mas não me parece que neste momento seja a grande prioridade. Até porque a nível de médios a seleção nacional está bem servida, não é? Muitíssimo bem servida, quer dizer, a quantidade de médios que podiam jogar neste momento estão tapados porque há realmente muitos. Portanto, não me parece que seja a grande prioridade, não sei, mas o selecionador é que sabe, não me parece objetivamente que seja uma grande necessidade, nem uma grande prioridade para o selecionador. Muito bem, André, vamos então começar esta viagem pela revista de imprensa internacional, e vamos por onde? Vamos começar pelo Wolverhampton-Liverpool. Obviamente não escondo a minha satisfação por o Liverpool ter ganho mais um jogo nesta campanha absolutamente fabulosa, única na história das 5 ligas, mas tenho que tirar mais uma vez o meu chapéu ao Nuno. E acredita, eu sou um adepto da série do Liverpool, mas sei reconhecer a qualidade e a grandeza onde ela existe. E digo-te, se houve equipa que este ano podia ter ganho ao Liverpool 2 vezes, porque jogaram recentemente, o Wolverhampton há pouco jogou em Anfield e perdeu por 1-0. E perdeu injustamente, e ontem voltou a perder graças ao gênio de um jogador do Liverpool, não tanto à qualidade coletiva. O Wolverhampton merecia mais uma vez merecia mais do jogo, no mínimo merecia ter empatado. Uma tática muito corajosa, um jogo fantástico, como são todos os jogos, como são quase todos os jogos da Premier, e deixa-me aqui puxar a brasa à minha sardinha, e como são todos os jogos em que o Liverpool participa, realmente é um encanto para a vista esta equipa. É uma equipa de época. Ontem atingiu os 40 jogos sem perder e vai numa sequência de 14 vitórias consecutivas, e vinha de uma sequência de 17 vitórias seguidas, empatou com o Manchester United fora e agora vai com 14 vitórias seguidas. Ou seja, o Liverpool podia estar há 32 jogos a ganhar.
Sem dúvida. O que nos diz que esta é uma equipa de história, de autor, da época, não há dúvida. Sim. É o melhor começo em toda a história dos campeonatos Big Five e, naturalmente, o melhor começo em Inglaterra. 23 jogos, 22 vitórias e um empate. É uma coisa do outro mundo. Ninguém se esquecerá do Liverpool de Jürgen Klopp. Nunca. E deste senhor. Mas é justo reconhecer grande Nuno Espírito Santo e grande equipa que tem o Wolverhampton. Jogou mais uma vez de olhos nos olhos com o Liverpool, fez mal ao Liverpool, podia ter marcado, o Jota falhou o empate naquele minuto final. O Klopp mais uma vez elogiou no final. O Nuno, a tática do Nuno, a qualidade da ideia de jogo do Nuno. Visto o que ele disse sobre o Adama Traoré? Vi. Não, mas isso é mesmo não é um jogador completamente. jogável. Não é jogável, disse ele. Não é um jogador jogável. É um jogador impressionante. Lá está, é a forma como se aborda o adversário, não é? Impressionante. Mas ele é uma verdadeira locomotiva. Bonito. Parece que vai de moto e os outros andam de trotinete. É impressionante. Mas foi realmente um grande jogo. Belíssimo jogo. Mais um. O Liverpool venceu porque, além de ter um grande jogo coletivo, depois tem jogadores que são geniais. E o Firmino é um deles. Marcou um gol fabuloso. O Salah, que passou o jogo todo a ser egoísta, depois no lance do 2-1, tem pormenores de gênio, como é evidente, é um pé esquerdo de gênio, e pronto. Mas o Liverpool podia ter marcado mais golos, podia também. O Wolverhampton também. Tiro o meu chapéu ao Wolverhampton, foi de longe a equipa que causou mais complicações ao Liverpool esta época. E foi por duas vezes. Perdeu os 2 jogos, mas tiro-lhes o meu chapéu e são um caso muito sério. O Nuno é um caso muito sério e por este andar não tenho a mínima dúvida que ele terá à espera... É impossível. Terá um grande de Inglaterra atrás dele, porque ele é realmente muito bom. Bobby Dazzler é o supremo, é deslumbrante. Bobby deslumbrante, mais uma vez, qualidade técnica deste jogador brasileiro, que é o menos... se calhar é o menos mediático deste trio, Mané, Salah, Firmino, mas se calhar mais completo dos 3. É como dizia alguém com muita graça, é a cola que liga aquilo tudo. É a cola que liga aquilo tudo. É um jogador sempre a rir. Eu gosto, é como o Ronaldinho, está sempre a rir, porque ele está tudo bem, joga a rir. E é de facto um jogador fantástico. Grande gol dele ontem. 40 jogos sem perder na Premier consecutivos. É a terceira equipa já com a maior sequência de invencibilidade da história do campeonato inglês. A maior ainda é do Arsenal dos Invencíveis, 49 jogos. A segunda do Nottingham Forest, ainda não eras nascida. Eu já gostava de futebol do Brian Clough, uma equipa fantástica que nos finais dos anos, uma equipa pequenina de Nottingham, Robin dos Bostos, do Sheriff, que em finais dos anos 70 e 80 cometeu uma proeza única nos anais do futebol. Ganhou uma vez o campeonato inglês e ganhou 2 vezes seguidas a Taça dos Campeões com uma equipa que ninguém conhecia. É esse Nottingham Forest que tem 42 jogos seguidos sem perder e o Liverpool agora chega aos 40, iguala o registro. O Mourinho também fez 40 no Chelsea entre 2005 e 2006. Portanto, 40 para o Liverpool. Vemos o golo dele no meio de um casto de jogadores do Wolverhampton, um grande pontapé. O Patrício não tinha hipótese, aquilo era um míssil, nem com asas. Firmino aparece. Firmino chega-se à frente para garantir que a oscilação do Liverpool é breve. De facto, houve ali aquele período 1-1 e aquilo esteve muito dividido. E já o comentamos várias vezes, que Firmino, na hora de decidir, na hora do aperto... Tem sido um jogador absolutamente decisivo desde dezembro. Aliás, o Liverpool desde dezembro ganhou os jogos todos, não é? Passou o mês de dezembro todo a ganhar. Teve lá, mas essa não foi a primeira equipa, como é evidente. Os miúdos jogaram, perderam 5-0 com o Villa, mas não foi a equipa principal. A equipa principal ganhou, tem ganho jogos todos. Jogos todos de enfiada, e que jogos e que dificuldade, não é? Sim. E este era certamente uma das saídas piores. O Bobby é verdadeiramente deslumbrante, escreve o Daily Star. O Liverpool abriu com um belo golo, mais uma assistência do Alex Trent-Arnold e uma grande cabeçada de um jogador que ontem elogiámos muito aqui. Quer dizer, elogiou a imprensa inglesa. O capitão, o Jordan Henderson. A má notícia para o Klopp é que o Sadio Mané saiu lesionado. Em princípio será uma lesão muscular. Não é boa notícia. Este título é uma delícia do Mirror. The Firminator, é mesmo. Muito bem conseguido. O Liverpool, a incansável máquina do Liverpool está verdadeiramente imparável. E Roberto afunda os Wolves.
e de facto continuam com 16 pontos de avanço sobre o City, que é uma vantagem muito simpática, que poderá passar a 19 e espero bem que passe, com o jogo em atraso, que é com o West Ham, que está nas vascas da agonia, com 19 jogos. Dificilmente o Liverpool não é campeão. Ou seja, basta pensar, pode perder 6 jogos seguidos que ainda é líder. Isso a jogar o que eles jogam, acho muito difícil. A grande questão agora começa-se a pôr, e já que se começa a pôr com alguma... É se o Liverpool vai conseguir ser campeão invicto. O que era uma proeza absolutamente espantosa. Porque se já foi incrível aquilo que o Wenger fez em 2004... Mas, honestamente, em 2004 não havia tantas equipas tão fortes como há agora em Inglaterra, não é? A Inglaterra deu um salto monstruoso, em termos até económicos, não é? Tem-se equipas que têm orçamentos gigantescos. Tens o Everton, que é uma equipa do meio da tabela, em 2 anos gasta 225 milhões em contratações. 225 milhões, não é? Não é? É muito. É muito. Daily Mail, o Ian Lady Man, o homem das mulheres, o Firmino marca para a equipa que nunca desiste, never say die Reds, portanto são nunca desistem, e é verdade, mais uma vez, 4 minutos do fim. Eu já estava a ficar nervoso com o jogo, estava por acaso, é raro, mas vi o jogo em direto. Eu vejo sempre os jogos do Liverpool em diferido porque me enerva imenso. Mas ontem estava a ver aquilo em direto, mas depois até acalmei. Não, isto Eles vão conseguir. Não, nos minutos finais, é sempre assim. Foi feito. E lá foi, mas tive pena porque o Wolverhampton é a equipa a seguir ao Liverpool que eu gosto mais. É uma equipa carregada de portugueses, com treinador português. É uma equipa, e não é só por isso, obviamente, não é esse patriotismo bacana. Eles são mesmo bons. A questão é que são mesmo bons. Sim. Jogam muito futebol. Olha, jogam muitíssimo mais que o Tottenham, por exemplo, mas jogam muito mais que o Everton. Jogam 10 vezes mais que o Man United. Espero que eles consigam. Vai ser difícil, mas espero que eles lutem até ao final pelo 4º lugar e pelas Champions. Daily Telegraph. Firmino acaba com a resistência do Wolverhampton. Eu nem sei bem a resistência. O Wolverhampton jogou mais uma vez de olhos dos olhos. Não se pode falar que o Wolverhampton tenha resistido propriamente. Não esteve encafuado a defender. Esteve a jogar de olhos dos olhos. Obviamente o Liverpool é mais forte, teve mais chance. E o Liverpool volta a encontrar um caminho. Tem sido sempre assim. Ajuda a ter os jogadores da qualidade que o Liverpool tem. Cá está aquilo que eu te disse. O Liverpool 40 jogos seguidos sem perder e 31 vitórias nos últimos 32 jogos. Quer dizer, se não fosse aquele imbecil empate em Old Trafford, o Liverpool podia estar com 32 vitórias consecutivas, que era o recorde absoluto de todos os campeonatos importantes, não é? Inacreditável. A vantagem do Liverpool, como se vê, é muito grande. E agora, o oposto, o outro grande clube, o outro hiperclube, o outro mega clube de Inglaterra, porque em Inglaterra há 2 mega clubes, Liverpool e Man United, um está no topo. Isto acontece. O Liverpool nos últimos 30 anos também esteve na situação em que está o United agora. Agora é o teatro dos gritos, dos screams, theatre of dreams, theatre of screams. Muito mal o Manchester United, de facto a equipa parece um caco. Críticas aos proprietários, a família americana Glazer, crítica ao homem, ao diretor executivo do United, o Ed Woodward, que é adorado pela família Glazer e que teve aquelas questões com o Mourinho, críticas ao Ole, ao treinador, muito verdinho para isto, não tem pulso nisto e, sobretudo, não é que o United não tenha bons jogadores, mas faltam figuras de peso, tem bons miúdos, mas falta realmente ali, tem demasiadas primas donas, demasiadas vedetas e pouca gente disposta a fazer o que os jogadores do Liverpool fazem, que é correm como se não houvesse amanhã. United We Fall, repara, os títulos, todos os jornais hoje são 2 páginas à crise do United, que é um clube gigantesco em Inglaterra, e já vamos mais à frente uma prova disso. O Telegraph faz hoje uma análise muito rigorosa, o Daily Telegraph de Londres, e o articulista United está neste momento de joelhos, 8 derrotas em 24 jogos, numa posição muito complicada no campeonato e, sobretudo, a falta de perspectiva de futuro. Parece um bocadinho o Sporting. Como é que vamos sair desta embrulhada? É mesmo o título, ele divide os jogadores, este articulista, que o United tem que segurar para garantir o futuro, aqueles que podem sair, que são indiferentes, e aqueles que têm que sair. E aqueles que têm que sair
sair. Eu vou dizer, entre aqueles que têm que sair está um português, segundo a opinião dele, do Diogo Dalot. Este articulista, quem é que o United, na opinião dele, o núcleo que tem que ficar, o De Gea, Maguire e Rashford, o United tem que se reconstruir em torno destes três, e depois tem que ficar também os miúdos mais talentosos, que são eles, segundo o articulista, Brad Williams, Mason Greenwood, muito bom jogador, Daniel James e Alex Tuanzebe, e também aqueles que já provaram e que continuam, Scott McTominay, que o Mourinho levou para lá, e o Aaron Bissaka. Tenho algumas dúvidas em relação a este lateral direito. Depois, entre os que é indiferente, mas que enfim, não choca se ficarem, há vários jogadores, como o Fred, como o Jesse Lingard, como o Marcial, mas que não são daqueles. Agora, os que têm que sair são estes. Então está o Phil Jones, o Marcos Rojo, o Eric Bailly, o Juan Mata, o Diogo Dalot, o Timothy Fosu-Mensah, o Nemanja Matic e o Alexis Sanchez, que agora não está, bem, que ainda é dos quadros e o Pogba, claro, está aqui em baixo o Polo. O Polo é que tem mesmo que sair. Continuando, mais artigos sobre o United, o Daily Mail descobriu que eles ontem passaram o dia todo, vários jogadores num tratamento, passaram a tarde num spa. O título é maldoso. Os flops do United oferecem-se um dia de tratamentos no spa. Bem, as coisas, pronto. Quando os clubes são grandes é assim. O Daily Star diz que o Ole ouviu, o treinador ouviu da direção que tens que pôr a equipa a jogar melhor e depressa. Tens que mostrar que está a haver melhorias, que a equipa está a crescer, porque senão acabamos a conversa no final da época. Há quem defenda que o United devia não vimos ali, eu devia ter feito essa referência. Um articulista a defender que o United só tem uma coisa inteligente a fazer, que é, ok, Ole, obrigadinho, não correu bem, e contratarem o Pochettino, que está livre. Mas a minha dúvida é esta: o Manchester United não é um clube como o Tottenham, que possa aguentar ficar 5 ou 6 anos. É isso sem ganhar. Sim. Porque o Pochettino é muito bom, mas não ganha. Tem esse problema, não ganha. É muito simpático, mas não ganha. Joga muito bem, mas não ganha. E o United neste momento precisa de vitórias. E o United precisa ou mais depressa, porque é um clube gigante e tem meios para cerrar. E atenção, nenhuma dúvida sobre isso. Eu estava a comparar a crise que o Sporting com o United, mas calma-se. Não vamos. O United é dos clubes mais ricos do mundo. O United teve resultados, numa época miserável, como fez o ano passado, teve resultados, movimentou 711 milhões de euros. Portanto, calma. Nem conseguimos imaginar. Aliás, o Mourinho bem sabe que o United rapidamente, em 2 épocas, coloca aos treinadores 400 milhões para reforços, não é? Depois, se eles são bons, se vingam ou não, é outra conversa. Mas que o clube tem esses meios, nenhuma dúvida sobre isso. Tranmere 2, Watford 1, Condomínio Esquina, jogo da Taça de Inglaterra, ou seja, o United neste fim de semana vai apanhar com o Tranmere Rovers, que é uma equipa da minha zona, Liverpool, ali onde começou, se não me engano, acho que o Ian Rush chegou a jogar lá. Mas o Tranmere é do 3º escalão, afundou o Watford, que é da primeira, e agora esperam o Manchester United. Em face do que aconteceu ontem com o Atlético de Madrid, não sei, vamos ver. Passemos agora de Inglaterra para o Brasil. Continuamos a acompanhar treinadores portugueses. Começámos com o Nuno, agora vamos para o Josualdo, que ontem se estreou no Paulistão, nestes estranhíssimos estaduais, que as equipas, umas jogam mancas, outras jogam com a equipa. Enfim, são aquelas especificidades do futebol brasileiro. Porque há jogadores como o Flamengo, os jogadores ainda estão em férias, mas entretanto há campeonatos que já começaram, uns jogam com os sub-21, os outros com mistos, enfim, uma confusão. Bem, empatou 0-0 em casa com o Bragantino, no Vila de Belmiro. Isto é o Folha de São Paulo. Os Corinthians ganha fácil. O Corinthians, atenção, vai ser um rival a sério para o Flamengo, porque contratou aquele belíssimo treinador do Atlético Paranaense, aquele que eliminou, o único que eliminou o Jesus, o Tiago Nunes, muito bom, e começaram bem, 4-1 ao Botafogo, não é o Botafogo do Rio, atenção, é o Botafogo Paulista de São Paulo, 4-1, com 3 golos do argentino Mauro Bozelli. De qualquer maneira, o que é que eles disseram do Santos? O torcedor do Santos, este é engraçado, este parágrafo, o torcedor do Santos notou em poucos minutos diferenças entre o time de Joaldo em relação ao do ano passado, de Jorge Sampaoli. A equipa perdeu um pouco da agressividade na marcação, sem pressionar tanto no meio campo ofensivo. Por outro lado, ganham em organização, sem conceder muito espaço para o adversário. Conseguiram ver isso tudo neste primeiro jogo. Portanto... Diz que bastaram uns minutos, notou em poucos minutos. Aqui, ali era o estado, aqui ao Folha de São Paulo, Corinthians treina no Paulista com goleada e Santos só empata na Vila.
cá está o Mauro Bozelli, o argentino, marcou 3 golos para a equipa do Tiago Nunes, ex-Atlético Paranaense. Vamos ver se... Mas eu acho que o Jesus vai arrasar outra vez. O Flamengo, pelos vistos, conseguiu segurar os melhores jogadores e ainda se reforçou. Um deles é este, Tiago Maia, que veio do Lille, um médio de 22 anos, o Tiago Maia, por empréstimo. Faz juras de amor ao Mengão, diz que era Mengão de coração desde pequenino. Há vídeos dele a festejar golos do Sim, Flamengo. do Flamengo, sem dúvida. 22 anos. Ele escolheu o número 33 e disse que escolheu porque foi a idade com que Cristo morreu. É uma coisa um bocadinho tétrica. Eu, se fosse jogador, sabes qual era o nome que eu gostava de jogar? Eu às vezes penso muito nisso. Eu gostava de jogar com 206 ou 100. A idade do Manuel Oliveira quando ele morreu, 206 anos ou 257. Assim. Seria isso? Estou a brincar, Manuel Oliveira é cineasta. Mas atenção, ele morreu, sabes com que idade é que ele morreu? 106 anos. Pois, 106 anos. 106 é 108, mas é 106. Viveu muito. É verdade. Na coluna do Edson de Silva, no dia de hoje, ele arrasa por um lado o Abel Braga, que perdeu com o Flamengo 0-1, mas o Flamengo era o sub-21 e o Vasco também era um mix de miúdos. E então ele, no final, veio-se mostrar muito contente. Não, a garotada fantástica, 15º jogo consecutivo que o Vasco não ganha ao Flamengo, e ele critica discurso falido de elogiar a derrota e do conformismo que o adepto da nação rubro-negra já conhecia. E, por outro lado, aqui em cima, passo a ler, faz a diferença. Quando Jorge Jesus chegou ao Flamengo, mudou totalmente a metodologia de treino do clube. As novas medidas se estenderam ao time sub-20. Maurício Sousa, que é o que está agora à frente da equipa nestes primeiros jogos do Carioca, Maurício Sousa, técnico da equipa, relatou as conversas que teve com o treinador da equipa principal, Jorge Jesus, e disse que tudo o que ele passou serve de inspiração. Foi perceptível que a organização dos jogadores no Clássico Vasco, este que o Flamengo ganhou por 1-0, num jogo fraquinho, foi realmente espelhada no português. Quando o profissional sabe o que faz, tudo muda. Pumba. Passemos agora para o ténis, porque tenho medo que não cheguemos a tempo, que eu perco muito, falo muito. De qualquer maneira, Nadal ontem, uma delícia. O Nadal, quantos minutos sempre? 14, está bem. O Nadal eliminou o Frederico Delbonis, algumas dificuldades, ele não estará com algumas mazelas, mas numa coisa viral, já sei que partilhaste isso no vídeo, sim. Ele acertou na apanha-bolas e depois foi de cavalheiro. Foi-lhe perguntado no final e ele diz que só sentia que tinha mesmo de fazer aquilo. Claro que sim. Ganhou e agora vai jogar com o Pablo Carreño Busta na quarta eliminatória. Neste momento, o grande, imortal e prodigioso Roger Federer está a jogar com o John Millman, australiano, espero que ganhe, e o Djoko, uma exibição excepcional, arrasou Yoshihito Nishioka. Yoshihito Nishioka é português, de Hermesinde. Não, é japonês 6-3, 6-2, 6-2. Foi um arraso total. Portanto, o Djoko são os 3 maiores tenistas da história. Sim. São contemporâneos, Federer, Nadal, Djokovic, 20, 19, 16, é o que eles têm em grande samba, sendo que 20 é de Federer, 19 Nadal, 16 Djokovic. Nadal esboça um sorriso, mas vê-se que não está à vontade. Não está à vontade. Qualquer coisa o incomoda, não é? É. Federer, 38 anos, o jovem Federer com 20 Grand Slams, portanto tenta a 7ª vitória no Open australiano, e o Rafael Nadal tem 19, está uma de o igualar. É evidente que a carreira do Nadal é sobretudo assente em Roland Garros, ele é um extraordinário jogador de terra batida sobretudo, mas é muito bom nos outros pisos também. O Federer é mais equilibrado, é bom em todos, é excepcional em todos os pisos. O Nadal é hiper excepcional na terra batida, embora depois também seja muito bom em piso rápido. Tem 4 vitórias no Open americano, na relva, 2 vitórias no Wimbledon, e no Open australiano é onde ele tem mais dificuldades. Uma vitória só, mas 4 finais, atenção. O L'Equipe fez uma peça da apresentação, eu já devia ter mostrado isto, mas pronto, fica sempre para o fim. O L'Equipe, os especialistas de ténis do L'Equipe arranjaram 17 critérios, todos válidos, subjetivos obviamente, mas todos válidos, e estudaram a história do ténis, resultados, sobretudo resultados, vitórias, presenças nas finais, meias finais, nos grandes momentos, e concluíram que o maior tenista da história, não é grande novidade, é o Federer, número 1. O segundo, somando tudo,
a qualidade a carreira, obviamente, as estatísticas que pesa muito os números, não é? É para isso que a competição serve. O Nadal é o segundo. Bjorn Borg, és desse tempo ou não? Ainda te lembras? Não, era um jogador fabuloso, parecia gelo. O Bjorn Borg, o terceiro. O Djoko, o quarto. O Rod Laver, o quinto. Este ninguém se lembra, eu também não me lembro. E o sexto, Pete Sampras, elegantíssimo, aquele era um rei no Wimbledon. Portanto, o Federer, em primeiro lugar, não é grande novidade. O Federer é o Maradona do ténis, digamos assim. O Nadal Sim. é o Ronaldo do ténis, se quiseres. O Federer é o jogador mais talentoso que já passou por um corte de ténis. É um gênio daquilo. Agora, passemos para a Espanha, Taça do Rei. Ontem estávamos aqui a falar do Atlético Madrid, depois no Chuta na Rede houve imensas perguntas sobre a situação do Félix. Portanto, ontem falámos imenso do Atlético Madrid aqui e o Atlético deve-nos ter ouvido, não é? Porque à noite não correu mesmo nada bem. Aliás, muito bem, não correu nada bem. Não correu mesmo nada bem. Foram eliminados pela Cultural Leonesa, uma equipa do terceiro escalão de Espanha, e a novidade é que foram bem eliminados. Ok, tiveram chances, também podiam ter marcado mais, mas realmente é um dor de alma ver este Atlético. Foi mérito desta equipa da terceira divisão, não é? Não, completamente. Bem, esta equipa da terceira divisão joga como se calhar há muitas equipas. Atenção que aquilo também foi jogo de ontem. O Ibiza ia eliminando o Barcelona, esteve perto. O Madrid também sofreu com os uninistas de Salamanca. Enfim, mas seja como for, o que mete dó é ver este Atlético Madrid, que até tem bons jogadores, que fez um investimento colossal. Não foi só no Félix, tem lá bons jogadores. E a equipa, parafraseando Manuel dos Santos, não jogam um caracol. A verdade é, eles não jogam um caracol. Enfim. Sim, está muito aquém daquilo que se era esperado. Aquilo é um dor. E fica a pensar, o Atlético que se ponha a fangos, como se costuma dizer em bom português, porque o Liverpool está aí à porta. Eles vão jogar com o Liverpool nos oitavos de final da Liga dos Campeões e que não se lembrem de jogar como jogaram ontem. Aquilo é muito pouquinho mesmo. E o Simeone, que é até um treinador, eu não gosto do estilo de Simeone, nunca gostei, e não gosto de ter razão, mas lembro que, desde o começo da época, que achei um erro tremendo. O Atlético criou uma nova equipa, está a reconstruir-se, é a terceira equipa nas mãos do Simeone, fez um esforço muito significativo e há coisas que já não funcionam. O Simeone nunca passará disto, o Atlético não vai passar disto. Há momentos em que a separação é necessária, se calhar. Perceba o carinho, a ternura do Atlético, o clube, porque o do Atlético fez-se grande, isto é, maior. Sim. Não tem tamanho de Barcelona do Real Madrid, é que nem pouco mais ou menos. Mas não há dúvida que o Atlético, nestes últimos anos, lutou de igual para igual com duas mega equipas, o Real do Ronaldo e o Barcelona do Messi, não é? Mas enfim, mas não chega, isto de facto. Portanto, o Rei Leão eliminou o Atlético, Cultural Leonesa é o nome do clube, desastre histórico do Atlético caiu em Lyon no prolongamento. Se eu assumo uma culpa, a responsabilidade é só minha, claro que é. Descalabro Atlético em Lyon, ali era a Marca e o AS, aqui é o ABC, o Jornal de Madrid, Descalabro Atlético no Lyon, ali uma referência realmente, uma vitória nos últimos 11 jogos fora do Metropolitano. Isto não é de grande equipa, como é evidente. Não conseguem, não é? Golos é um de vez em quando. Quando ganham por 2-0 uma goleada histórica, é muito pouco, de facto. História em León, a Patrícia Cazón no AS, que faz quase todos os jogos do Atlético. Um Cultural enorme eliminou o Atlético, Correia marcou, um passe do Félix, que teve mais uma vez aquele uns pormenores, mas de facto o drama é este, quer dizer, um jogador custou aquilo que custou. Espera-se mais, espera-se que pese, que decida. Mas como a equipa também não está a arrumar, não é? Não, em bom sentido. Torna-se difícil mas para ontem é um jogo que alguém tem que aparecer, alguém tem que marcar, alguém tem que decidir, alguém tem que dar o berro, não é? Agora já ninguém vai dar berros na Taça do Rei. Já foram eliminados e por uma equipa da... Atenção, acontece, o Real Madrid daqui a uns anos também levou uma tarefa do Alcorcón 4-0. O Real do Ronaldo. O Ronaldo não jogou, mas levaram 4-0, atenção. E foram eliminados. Um ridículo histórico. Engraçado que nós ontem falámos aqui do Simeone e do Atlético e à noite parece que nos dão razão, não é? Um ridículo histórico, o Simeone a tapar a cara. Eu estava a dizer isto do Liverpool, mas tenho a certeza que o Atlético vai oferecer uma resistência brutal. Estes jogos é que o Simeone gosta, não é? Sim. Para depois fazer aqueles gestos para o público. De qualquer das formas, convém que a equipa esteja equilibrada, não é? E que joga alguma coisa. É de uma pobreza o futebol do Simeone.
é só coração, é só, como ele diz, bem, não posso fazer o gesto que ele fez aqui, não se pode, porque é mais educação. Não vou arriscar, mas não é só isso o futebol, como é evidente, e sobretudo quando tem jogadores talentosos, convém que apresentes um bocadinho melhor, aliás, são as queixas, há cada vez mais críticos em Espanha a dizer, Simeone, isto é muito pouco, sim. A maior borrão é mancha, a maior mancha na era Cholo-Simeone, que já vai em 9, 10 anos, não é brinquedo, e o Thomas a dizer, se jogamos assim é normal que nos ganhem. Isto é uma crítica. O Atlético, claro que teve chances, teve 4 chances, podia ter marcado, quer dizer, mas são da terceira divisão, não é? Isto é uma equipa de milhões, não é? O Atlético é devorado em um leão, escreve o Mundo Deportivo, e o Saponich, ex-benfiquista, debutou ao fim de 29 jogos. Também não acho isto normal. Se foi contratado para marcar golos assim avançado, o Atlético tem o drama, não tem ninguém com golo. Não tem. Ninguém marca golos, não há ninguém que tenha golo. E ele é avançado e só se estreou ao fim de 29 jogos. Há coisas que também não se percebem no Simeone, mas enfim. Ainda em relação ao Atlético, o Atlético insiste no Bruno Guimarães, que chegou a ser dado como Benfica, segundo esta peça, e segundo a peça do AS, o jogador sempre quis jogar em Espanha, porque tem passaporte espanhol, quer estrear, quer jogar numa grande liga, diz que é amigo íntimo do Lodi, o defesa lateral esquerdo do Atlético, mas quer, antes de assinar, porque tem duas, o Atlético igualou a oferta do Lyon, 25 milhões, e acho que dá mais ao jogador. Só que o jogador, segundo confidenciou aos próximos, segundo a peça do AS, queria ter a segurança que o Atlético que lhe desse visibilidade e que o deixasse jogar. Com o Simeone é um bocado complicado, não é? E o Gaetan e o Gelson não me deixam mentir. Mas o Bruno Guimarães, de qualquer maneira, é um jogador que ele quer continuar no radar de Tite. Foi o melhor jogador do Brasileirão, a grande revelação, tem 22 anos, jogador da seleção sub-23. O equipe de hoje diz a dúvida de Guimarães fazem muito bem em duvidar. O Lyon quer o jogador, o Lyon que vai jogar com os Juventus do Ronaldo nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid, a equipe diz que o Atlético de Madrid igualou a proposta do Lyon, e, portanto, mas que o Lyon continua confiante. Bem, se eu fosse jogador e me dessem escolher entre o Lyon e o Atlético de Madrid, talvez escolhesse o Atlético de Madrid. Este é que foi bem sacado, e realmente há coisas que eu não percebo. Dani Olmo, um jogador excepcional, grande jogador de futebol, grandes pés, grande cabeça, que é um dos melhores jogadores, começam a notar-se na cabeça. O futebol também se joga sobretudo com o cérebro. Falo do Dani Olmo, um jogador com 21 anos, craque do Dinamo de Zagreb. Como é que deixaram ficar ali tanto tempo? Bem, alguém chegou à frente, obviamente. É o Leipzig, o líder do campeonato alemão. Red Bull Leipzig chegou-se à frente de 25 milhões. 25 milhões é o maior negócio do Dinamo Zagreb, depois do Marco Piaca para as Juventus com 23 meses e o Luka Modric para o Tottenham, há muitos anos, obviamente. 21 milhões custou o Luka Modric, não é? Como o futebol mudou. Hoje em dia, quanto é que valeria o Modric daquela altura? 100 milhões no mínimo. Eu ia dizer 70, mas se calhar mais até. Portanto, Dani Olmo no Leipzig, passa do Zagreb para o Leipzig, o médio espanhol, belíssimo jogador. 2 minutos, André. 2 minutos. O Barcelona quer Rodrigo, Fórmula Rodrigo, o Mundo Deportivo, mas tem o Giroud, do Chelsea. Bem, já não falta muito, o mercado está quase. Hoje que dia é 24, 6, 7 dias. O Giroud pode ter a oportunidade agora com Abraham lesionado. Também pode, sim. Fórmula Rodrigo, e o Super Deporte responde que também com o Rodrigo na capa, Rodrigo contra o Barça, porque amanhã Valência-Barça. O Rodrigo não quer perder o jogo da manhã, sabe que pode ser o último com o Valência, mas é complicado, não é? Se ele for para o Barça e vai fazer mal, bem, tem que fazer, não há hipótese, exato. Mas é complicado, não é? Sim. Estudam, portanto, Rodrigo Barcelona, mas também o Giroud. Cá está o Sport, a alternativa Giroud. Se falhar Rodrigo, o Rodrigo já é a segunda ou terceira vez que está associado ao Real, ao Barcelona, e nunca sai dali. Casillas, segundo o ABC, estuda a possibilidade de concorrer à Federação Espanhola desafiando o poder de Rubiales, o Casillas, o nosso Iker Casillas, nosso entre aspas. E ele que quando foi numa sondagem da marca venceria se para essa votação. E terminamos com aquilo que eu te disse, ano de 2019, portanto o ano passou nas redes sociais, Barcelona à frente com 147 milhões de interações em 2019,
Depois os líderes, Barça em primeiro lugar 2019, Liverpool em segundo, Man United em terceiro, cá está a grandeza de um clube, sim, mesmo não estando nada. E em quarto lugar a Juventus, muito por força do Ronaldo. E em quinto lugar o Chelsea, sexto o Real Madrid e em sétimo o Flamengo. Bem, Flamengo já começa a entrar aqui. Aqui no Facebook, Liverpool é rei, no Twitter, Barça é rei, no Instagram, Barcelona é rei e no YouTube, Barcelona é rei. Barcelona é uma marca brutal, mas repara, Barcelona, Liverpool, Juventus, Flamengo foram os quatro, atenção, 2019, percebe-se porquê. Exatamente. Juventus, ano do Ronaldo, Liverpool, bem, o ano que fez, Barcelona é o clube do Messi. E a Juventus é o clube do Ronaldo. E o Flamengo tem 40 milhões. Com o Jorge Jesus. Tem 40 milhões ou mais. A mexer aqui com esta equipa carioca. Muito bem, André, muito obrigada pela tua presença nesta revista de imprensa internacional. Ponto final nesta edição. Tenham um ótimo fim de semana.